trazer mais um pouco da mensagem da boa nova do Cristo, o seu Evangelho. E hoje nós vamos falar especificamente de uma lição de número 55 do livro Sol nas Almas, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E essa lição se intitula Hoje e Amanhã. Mas antes, oremos. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, entramos em comunhão com os bons espíritos que nos acompanham, rogando as bênçãos do alto para que ilumine o nosso lar, que nos envolva em bênçãos, dispersando aqui, aonde quer que nós estejamos, a luz do Teu amor, em energias boas e positivas. E assim, Mestre, iniciamos a mensagem do dia dizendo graças a Deus. Nosso irmão começa o capítulo dizendo assim: toda ampliação dos valores humanos cresce conforme a despersonalização a que te afeiçoes no culto da verdadeira fraternidade. Somos hoje o reflexo do ontem, seremos amanhã o reflexo de hoje. Então aqui já tem alguns conceitos que a gente precisa trabalhar, porque ele está falando aqui da progressão humana, até no sentido quando ele diz que o hoje é o reflexo do ontem e o amanhã é o reflexo do hoje, ou seja, a progressão de cada um de nós na sua jornada evolutiva no tempo, o tempo que nós temos. E essa progressão que ele está falando aqui dos valores humanos, ele vai crescer conforme a despersonalização, ou seja, o combate ao nosso egoísmo e a afeição ao culto da verdadeira fraternidade. Afeição à verdadeira fraternidade. Fraternidade nada mais é do que amor fraternal, amor pela humanidade, amor por nossos irmãos, por todos os nossos irmãos. É o culto a este amor. É dedicar as nossas forças para desenvolvermos este amor fraternal. Então aqui, nessa progressão, eu gostaria de destacar aqui dois momentos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que eu extraí da parte segunda, do Espírito ou dos Espíritos, capítulo 1, os Espíritos, o item que trata da progressão dos Espíritos. Na pergunta de 115, que diz assim: entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada qual Ele deu uma missão com a finalidade de lhes esclarecer e de lhes fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para lhes aproximar dele, Criador. A felicidade eterna e sem perturbação para eles está nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais rapidamente à meta. Outros só não se submetem a elas senão com lamentação e por causa dessa falta permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, aqui existe um conceito da doutrina espírita, trazida no Livro dos Espíritos, que diz que Deus criou todos nós simples e ignorantes, com destino à perfeição. Vamos cada vez mais crescer em conhecimento, em virtudes, até chegar nessa perfeição. E vamos sucessivamente em encarnações
sucessivas. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, ou seja, nós vamos nascer, morrer e renascer de forma consequente, indefinidamente, até chegar à nossa perfeição e não haver mais a necessidade de encarnarmos neste corpo de carne novamente. Nós somos espíritos imortais que de tempos em tempos provamos os nossos conhecimentos neste corpo de carne. Então, dando continuidade aqui, nesta progressão mais especificamente, eu extraí aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e tem 8 que fala da lei de amor. Apenas um pequeno trecho que eu vou ler aqui. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então aqui, o nosso irmão que está trazendo essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos conta exatamente a progressão de cada um de nós. Simples e ignorantes, temos instintos ainda primitivos, espíritos primitivos, bastante agarrados a instintos, uma coisa já praticamente ali saída do reino animal. E nós vamos avançando, tomando consciência de nós mesmos, e vamos crescendo, e vamos partir para as sensações, e vamos nos depurando e nos instruindo, e vamos chegar na fase do sentimento. O ser humano tem sentimentos, e esses sentimentos se desenvolvem, e o ápice do sentimento, o sentimento mais puro, é o amor. Então nós temos aí a nossa meta, desenvolvermos cada vez mais dentro de nós este sentimento de amor fraternal, como nos disse aqui na mensagem André Luiz, o culto da verdadeira fraternidade. E este é o objetivo que cada um de nós devemos dirigir as nossas forças. Quanto mais agarrados aos instintos, mais materialistas, estamos mais atrasados nesta caminhada, nesta jornada evolutiva. Aqui tem uma informação importante também aqui, relembrando da pergunta número 115 do Livro dos Espíritos que eu li agora. A perfeição relativa acompanha a felicidade real. À medida que o espírito vai se depurando, mais feliz ele é, mais consciente, mais liberto dessas sensações físicas e materiais. Ele vai se despojando, vai crescendo e vai angariando de fato esta felicidade que é perene, não é aquela felicidade passageira. E eu gostaria de trazer também um exemplo dessa progressão, para a gente massificar esse conhecimento, que eu extraí da biografia de Inácio. Existe um livro chamado Inácio de Antioquia, que foi trazido pelo Geraldo Lemos Neto, Espírito Teóforos, e lá ele conta a história de Inácio. É um livro bem bonito, contando a história. Inácio foi um dos cristãos do início, uma época bastante difícil ali. E dentro dessa biografia de Inácio, ele conta a história, ele faz uma referência ao imperador romano que era
o imperador naquela época, que era o imperador Trajano. E esse imperador foi responsável por uma expansão bem grande do Império Romano, né? Então era uma expansão sanguinária. E veja que o nosso irmão ele faz referência, né? O espírito Teófilos, que está contando a história aqui de Inácio, né? Que este imperador romano, né? Ele foi evoluindo, crescendo, se modificando, né? Desses erros que foram cometidos, e foi se transformando, e a última encarnação dele que se tem registro é do espírito Sanson. E o espírito Sanson, né, da comunidade espírita parisiense, foi um dos que escreveu um trechinho da lei de amor que está no Evangelho, né, para nos mostrar que somos espíritos que viemos lá das eras passadas bastante atrasados, né, ligados à matéria, ligados ainda à violência, ao egoísmo, mas que muitos de nós nos dão um exemplo aí de modificação, né, de perseverança e vontade de transformação, né, alcançando patamares de evolução bem consideráveis, como um exemplo que eu estou trazendo aqui, né, de um irmão, né, que era um imperador sanguinário, e veio nos falar na sua última encarnação, na sua transformação da lei de amor, para nos mostrar que esta evolução do passado, né, do presente e do futuro, né, vai ganhando consistência ao longo do tempo, desde que nós empenhamos a nossa força de vontade na nossa transformação. E continuando, né, as explicações aqui trazidas por André Luiz, neste trecho, né, do hoje e do amanhã, ele faz uma referência aqui bastante importante. A distribuição do ouro é imprescindível à saúde do homem abastado, que não lhe resiste ao peso ao longo do tempo. Nós podemos considerar a prova da riqueza, né, uma das provas mais difíceis que nós seres humanos temos que enfrentar, né, de tempos em tempos. Usurários prendendo o dinheiro agora, estaremos depois encarcerados por ele, né? Fazendo uma referência aqui de uma das coisas que nos atrasa na nossa evolução e que nós temos que ficar conscientes disso, né? E para ilustrar este pequeno trecho aqui que André Luiz está trazendo, eu destaco uma historinha do livro Nas Telas do Infinito, né? Da nossa querida Ivone Amaral Pereira, né? Este livro, Nas Telas do Infinito, conta duas histórias, e uma delas é o Tesouro do Castelo. E eu vou dar uma resumida aqui, mas depois nossos irmãos conferem direitinho lá, lendo esta obra magnífica. Então, esta história do Tesouro do Castelo conta a história de um rico comerciante português, né, na Idade Média, que era dono de uma frota de navios mercantes, né, e ele tinha um castelo assim, na beira do litoral, né, e a sua frota de navios mercantes fazia comércio com o mundo todo, né, e Portugal era uma potência nessa época. E ele foi acumulando riquezas e foi colocando aquele monte de joias, né, de ouro em baús, e esses baús eram carregados para dentro do castelo, e ele escondeu esses baús, porque era tanta riqueza que não tinha como gastar, em uma câmara secreta dentro deste castelo que ele possuía. E então o que aconteceu? Esse nosso irmão desencarnou, como todos nós um dia, né, que estamos aqui encarnados em corpo físico, vamos desencarnar, esse corpo vai perecer e as coisas materiais vão ficar daqui. Então, quando esse nosso irmão desencarna, ele fica de fato, como diz aqui nesse trecho de André Luiz, encarcerado, preso no castelo. Ele não consegue sair do castelo, preso naquela fortuna que ele havia deixado ali. E passam-se séculos, imaginem, meus irmãos, ele preso ali no castelo.
E o castelo vai sendo passado de família por família até que entra em ruínas, praticamente em ruínas. E ele preso lá dentro do castelo. Então o que acontece? A família que adquiriu esse castelo, né, estava passando por extremas dificuldades financeiras. E um dos membros dessa família tinha uma mediunidade, né, de vidência, ele conseguia enxergar. E ele viu esse nosso irmão. Então, quando ele viu esse nosso irmão já estava no estado lastimável e pede misericórdia que ele pudesse encontrar esse tesouro, né, e dar um destino para esse tesouro. Então ele vai ensinando para ele todas as passagens no castelo para chegar nessa câmara secreta. Então ele consegue chegar lá nessa câmara secreta, né, e retirar baús e baús de tesouro, né, com joias e ouro que estavam armazenados lá. Vejam aí, meus irmãos, como que é uma realidade, né, esse pequeno trecho aqui que André Luiz está trazendo para nós. Realmente, de fato, né, o espírito, né, o irmão fica encarcerado, preso àquela fortuna, né, aquela posse material que ele vai ter que deixar para trás, né? Então temos que ter as nossas consciências despertas de que isso é o recurso material, uma coisa que nós estamos usando agora, né? Inclusive vamos prestar contas, né, desse recurso material, né, que nós estamos recebendo nesse momento. E até o próprio castigo imposto pelo próprio irmão é ficar ali preso. Imagine que situação, né? Durante quantos anos que ele ficou preso? Então é uma passagem que nos alerta sobre isso. E dando continuidade aqui à mensagem, né, ele diz assim: observa em teu presente o futuro que se avizinha. Não te enganes. Extensões de terra, evidências econômicas, parques industriais, tanto quanto a máquina do raciocínio, o arquivo da memória e a fonte imaginativa, representam empréstimos do Senhor, a serem mobilizados a serviço de todos, sem o que sofrerás pelos danos da omissão na esfera das consequências. O que ele está querendo dizer aqui? Quando nós temos esse monte de recursos aqui e nós não damos, né, um destino, né, não aliviamos a dor daqueles irmãos que porventura estavam ali necessitando de recursos e a gente não usou, né, a gente vai ter que prestar conta disso, pela dor que a gente não evitou, né, meu amigo? Então, eu gostaria aqui de trazer também um pequeno trecho do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que conta a história no capítulo 93, que se intitula A Favela do Esqueleto. Olha só que coisa, para a gente entender um pouco da miséria que existe, né, que está relacionada a esse trecho que eu li agora. Então eu vou ler aqui rapidamente, né, para a gente entender o que ele está falando aqui sobre a favela do esqueleto. Ele diz assim: espíritos cheios de dívidas, que desestimaram e ainda desestimam a bênção do tempo e o benefício das provas correcionais da pobreza e da riqueza, por ato de misericórdia divina, encarnam por uns 40 anos como filhos de famílias abastadas. Bairros nobres, Copacabana, Leblon, Botafogo, Ipanema, depois voltam para a espiritualidade e são examinados. E visto que continuam doentes, viciados, incorrigíveis, então reencarnam novamente, por outros 40 anos, como filhos de famílias pobres, residentes nas favelas do estado da Guanabara, a favela do esqueleto. Então ele mostra aqui mais uma vez, né, falando do hoje e do amanhã. Esses
nossos irmãos, né, que nós trazemos aqui para a nossa reflexão. Muitas vezes filhos de famílias abastadas passam por uma encarnação inteira desperdiçando tempo, não fazem nada, não progridem nada. Quando chegam, né, voltam para a espiritualidade e são examinados e verificam que esse nosso irmão não cresceu em nada, desperdiçou totalmente a sua encarnação, né, viciados, né, se dedicaram somente a usufruir prazer. É uma perda de tempo. Então o que acontece com esses nossos irmãos? Depois eles vão encarnar novamente nas famílias pobres, miseráveis, nas favelas. E esse é o ciclo de miséria. Então aqui fica claro, a miséria material, ela é a consequência da miséria moral. Então, quando a gente não procura crescer, se desenvolver, usar os nossos recursos em prol da sociedade, em prol de todos, a gente fica estacionado, fica naquela geração de miséria, porque concentração de renda é geração de miséria. Se você tem aquela fortuna, aquilo ali deve ser utilizado para você gerar, fomentar, né, produtividade, gerar empregos para a sociedade. Então, quando você não usa isso, né, você está se comprometendo. E futuramente você vai encarnar naquelas famílias pobres que vão estar ali necessitando, né? Esse é o ciclo da miséria. Então, para romper com isso, né, é preciso uma transformação moral, né? Entender, né, o objetivo desses recursos, né? Então, do hoje que vai refletir no amanhã, não é? Como está dizendo aqui a história, né, trazida pelo nosso irmão. Então, meus irmãos, eu gostaria de finalizar aqui as nossas reflexões, né? Também fazendo só mais um parênteses aqui, que eu esqueci de mencionar, que eu acho que também é importante para a nossa reflexão, que muitas vezes a riqueza que se possui não é só material, mas é uma riqueza intelectual, que também faz aqui uma referência que o André Luiz, e é importante citar. Ele diz assim: intelectuais viciosos aqui surgiremos dementados além. Às vezes, né, é uma riqueza intelectual que o nosso irmão tem aquele conhecimento e às vezes usa aquilo para o mal, né? Usa todo o seu poder, né, cultural, de conhecimento, para a satisfação do seu egoísmo. Então, e às vezes prejudica as outras pessoas, né, engana as outras pessoas. E no futuro, né, nós vemos aí, como ele diz aqui no texto, surgiremos dementados. Então nós vemos atualmente na sociedade tantos irmãos que se apresentam com essa diversidade enorme de doenças, né, do cérebro, né, doenças de caráter psicológico, né, que se manifestam. Então não é por acaso. A doutrina espírita vem nos trazer também, né, a origem, muitas vezes, desses casos que nós encontramos. É preciso fazer essa reflexão, então, do hoje e do amanhã. Sempre que for buscar a paz dentro de você, não se esconda em sua dor, não feche os olhos para o amor. A melhor luz é o seu coração, clareando os caminhos
do amanhã, conquistando a virtude de quem quer aprender a amar sem pensar em receber. Só o amor é capaz de entender a voz que persiste em cantar a beleza da vida. Só o amor pode estar nesse coração que quer continuar com a força que nos leva a lutar. Só o amor. Vejo o sol surgindo, se abrindo em nossa direção. Ouço em silêncio a música me falar que só o amor pode curar as feridas da alma e até mesmo respirar o vento leve e suave, o aroma que nos faz sonhar. Só o amor. Para encerrarmos, oremos. Amado Mestre Jesus, bons Espíritos amigos que nos acompanham, agradecemos, Senhor, por estes momentos em que podemos refletir um pouco do Teu Evangelho, da necessidade do desenvolvimento do amor, através do desenvolvimento do amor, naturalmente utilizaremos nossos recursos em prol daqueles que amamos, Senhor. Ilumina os nossos passos, Mestre, ilumina o nosso caminho. Agradecendo mais uma vez, nos despedimos, dizendo graças a